Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo ao Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa primeira ministração do mês de março. O tema da nossa ministração é Tempo de Conquistar. Queridos, nós vamos entrar em um tempo e nós queremos lhe desafiar a tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Lhe desafiar a conquistar. Mas diante de todo desafio, nós precisamos nos desafiar. Nós precisamos fazer um esforço além do natural. Nós precisamos nos demover na direção daquilo que nós queremos conquistar. Deus tem grandes promessas para mim e para a sua vida. Deus anseia em nos abençoar, porque no livro de João, no capítulo 15, ele diz que o desejo de Deus é que nós possamos dar muito fruto, e fruto é tudo aquilo que dignifica e que glorifica a Deus. Então, quando Deus lhe abençoa, o nome de Deus é significado, o nome de Deus é glorificado através da sua bênção. Então, Deus anseia lhe abençoar com aquilo que você tem desejado, com aquilo que está no seu coração, com a salvação da sua casa, com a sua prosperidade, com um novo emprego, com uma promoção. Deus anseia lhe abençoar. Amém? E com aquilo que Ele tem prometido. Talvez você tenha uma promessa de Deus, uma promessa que você até esqueceu. E Deus hoje vai lhe fazer lembrar. Deus vai trazer a sua memória e vai entregar para você chaves poderosas para que você viva as promessas que Ele tem para a sua vida. Nós vamos aprender hoje com Caleb. Caleb, um grande homem de Deus, um homem de Deus assim, fervoroso, um homem de Deus dedicado, um homem de Deus que era incansável, e nós vamos aprender com ele alguns segredos para que vivamos as nossas promessas. Josué capítulo 14, verso 9 diz assim: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusertes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Queridos, Caleb, primeira chave, Caleb serviu ao Senhor. Caleb era alguém que servia ao Senhor. Caleb era alguém apaixonado por Deus. Caleb era alguém intenso. Caleb era alguém que acreditava nas promessas de Deus. Todo aquele que acredita nas promessas de Deus, todo aquele que acredita nas promessas de salvação para sua casa, ele não fica indiferente. Ele se torna um cooperador do reino, ele se torna um servo do reino. Caleb, ele foi enviado para uma missão, espiar a terra prometida. Ele e mais 11 príncipes. E Caleb, dentre esses muitos, foi um dos que voltou com um relatório positivo. Olha, Josué capítulo 14, verso 8 diz assim: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ou seja, Caleb, ele foi lá, ele espiou a terra, ele viu que a terra era grandiosa, que a terra era próspera, que os frutos eram maravilhosos. E quando ele voltou, ele trouxe esse relatório, porque ele acreditou. Deus entregou a terra para nós. A terra é nossa. E Deus nos mandou lá apenas para testificar, para testemunhar para os nossos irmãos o que nós vimos. Mas os seus colegas de missão trouxeram um relatório negativo. Eles não viram a grandeza, eles não viram a prosperidade, eles não viram os frutos. Os seus colegas de missão, seus companheiros de missão, eles viram os gigantes, eles viram os inimigos, eles viram a força do inimigo. Eles não olharam para o tamanho do seu Deus, eles não olharam para a promessa de Deus. Querido, não olhe para a tua realidade. Não olhe para a dificuldade que você está enfrentando. Continue com os seus olhos no seu Deus, com os olhos no autor e consumador da tua fé. Continue com os olhos naquele que prometeu, porque aquele que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. E foi isso que Caleb fez. Ele não olhou para os gigantes. Ele não olhou para o poder bélico daquela nação. Ele olhou para Deus. Deus prometeu, é nosso. O que eu vim ver? Eu vim ver a grandeza. Eu vim para testemunhar para os meus irmãos da grandeza de Deus. E eu quero declarar que assim será na tua vida. Dos teus lábios vai sair testemunhos que vai edificar a vida de outros.
Eu quero declarar que você vai viver as promessas de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Isso será testemunho para que muitas outras pessoas sejam alcançadas, porque muitas outras pessoas serão alcançadas pelo teu testemunho e vão dizer assim, olha, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Se Deus fez na vida dele, eu também vou viver isso na minha vida. Assim será na tua vida, mas sirva, persevere em servir ao Senhor. Persevere. Às vezes você pode estar servindo ao Senhor fisicamente, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Deus tem lhe proposto, mas os seus lábios não saem palavras de quem acredita. Os seus lábios não saem palavras de fé. Os seus lábios não saem palavras que promovem as promessas de Deus na tua direção. Então, querido, seja como Caleb, persevere em servir ao Senhor. Segunda chave poderosa que nós aprendemos com Caleb é que Caleb ele não deixou o tempo apagar as promessas de Deus. Josué capítulo 14, verso 10 diz assim: Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, ou seja, passaram-se 45 anos desde que o Senhor entregou a promessa a Caleb. E Caleb, ele não desistiu, querido. Ele manteve a promessa viva em seu coração. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Toda vez que Deus tiver algo para fazer na tua vida, Ele vai te testar para ver se você é digno de viver aquilo. Para ver se você é digno da promessa. Deus, ele sempre fez isso na Bíblia. Abraão, o que ele pediu? Pediu seu filho. Qual foi o teste de Caleb? Foi o tempo. Muitas vezes o nosso teste vai ser o tempo. Deus, ele vai ver o quanto nós acreditamos naquela promessa. Se realmente nós acreditamos naquilo que Deus prometeu. Então, querido, toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Não importa o tempo. Continue acreditando, continue perseverando. Caleb, ele não deixou o tempo apagar a promessa. O tempo não apaga as promessas de Deus para a tua vida, querido. Assim como as nuvens não apagam o sol. O sol pode estar escondido atrás das nuvens. As nuvens podem estar escondendo o seu brilho, mas o sol continua lá atrás das nuvens a brilhar. E assim são as promessas de Deus para a tua vida. Ainda que você não veja, ainda que a situação não seja favorável, ainda que já tenha se passado muito tempo, as promessas de Deus continuam lá e Deus está esperando o momento certo para te abençoar. Mas continue crendo, continue acreditando, porque Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas dele em nossas vidas. Terceira chave, Caleb não desanimou. Josué capítulo 14, verso 11 diz assim: Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate. Oh, glória! Caleb, querido, ele não perdeu força, ele não desanimou. 45 anos se passaram. Sabe o que significa isso? Caleb passou 45 anos com a mesma intensidade, servindo ao Senhor. 45 anos com a mesma fé. Ele não desanimou, queridos. Muitas das vezes a gente se dispõe, quantas vezes a gente não vê irmãos que vêm para o Senhor, aceitam a Jesus e quando começa é com a intensidade impressionante, depois perdem força, depois desanimam. Nós não podemos desanimar, queridos. Nós não podemos desistir. Nós não podemos enfraquecer. Continue servindo ao Senhor. Não desanime. Porque certamente vai chegar o dia da tua bênção. Certamente vai chegar o dia da tua vitória. Amém? Então Caleb não desanimou. E ele nos ensina, não desanime. Não desanime. Não reduza a tua intensidade. Não reduza as tuas forças. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças como uma águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim será na tua vida. Se você está servindo ao Senhor, você não vai desanimar. Se você está servindo ao Senhor, você não vai perder força. Se você está servindo ao Senhor, você não vai perder intensidade. Aleluia.
E a quarta e última chave, Caleb, ele soube a hora e o momento certo de reivindicar as promessas. Josué capítulo 14, verso 14 diz assim: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Queridos, Caleb, ele foi diante de Josué e reivindicou a promessa, que era Hebrom. Moisés havia prometido, Moisés havia entregado aquela terra para ele. E agora Caleb estava reivindicando. Eles tinham entrado já na terra, eles já tinham entrado já em Canaã, e agora Caleb estava reivindicando a sua promessa. Então espere o momento certo, mas reivindique as promessas de Deus. Reivindique. Talvez você não esteja vivendo as promessas de Deus ainda porque você não tem tomado posse, você não tem reivindicado, você não tem dito é minha, eu tomo posse, eu acredito. Você deixa as promessas longe, você deixa as promessas distantes, não traz a existência. Traga a existência para a tua vida, para o teu casamento, para a vida dos teus filhos, as promessas de Deus, querido. Traga a existência. Caleb foi lá e reivindicou. E eu quero declarar, nós estamos num tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo de conexão, nós estamos entrando agora no Congresso Fogo e Poder. É um tempo de conexão com os céus. Esse é um tempo de reivindicar as promessas. Venha, venha. Nós acabamos de passar por um Congresso Fogo e Poder. Isso significa o quê? Um tempo profético. Um tempo de reivindicar as promessas de Deus, um tempo de conexão com os céus. Então, reivindique. Reivindique as promessas de Deus para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para o seu casamento, para as suas finanças. Reivindique, tome posse das promessas de Deus para a tua vida, porque Deus anseia te abençoar e Deus tem promessas para a tua vida, querido. E eu quero declarar que você não vai morrer, você vai viver e vai contar as maravilhas, vai contar as bênçãos, vai testemunhar das promessas de Deus para a tua vida. Se você ouviu essa palavra de hoje, essa palavra tocou no teu coração, repita essa oração comigo. Declare assim: Senhor Jesus, hoje eu decido viver todas as tuas promessas para a minha vida. E para isso eu entrego a minha vida, a minha casa, tudo que eu tenho para te servir, Senhor. E eu creio que eu viverei, Senhor, tudo que o Senhor projetou para a minha vida. Eu aceito o teu propósito, eu aceito o teu chamado, Senhor. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, querido. Se você fez esse concerto com Deus, acesse o nosso link no QR Code, preencha o nosso formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus abençoe você e toda a sua família e até a próxima Conexão de Casa em Casa.